Alô, amigos Urbano, é isso mesmo, estamos aqui na Asofis TV. Eu sou Vinícius Cabral, estou aqui com ele, meu parceiro Fernando Ribeiro. Nosso primeiro vídeo aqui no canal da Asofis, a gente que tem um podcast lá no Amigos Urbano e a gente faz alguns vídeos também, estamos aqui na Asofis TV pela primeira vez. Tudo bom, Fernando? Vini, tudo muito bem e um prazer imenso neste nosso primeiro programa aqui na Asofis TV, trazendo o Amigos do Urbano aqui para o canal da Asofis, uma associação das mais importantes, das mais relevantes do mundo na preservação da história de um clube de futebol. E é com imenso prazer que vamos iniciar as nossas atividades aqui e contar um pouquinho dos nossos podcasts, dos nossos episódios, das nossas pesquisas para o Asofista, vamos dizer assim. É isso, muita coragem deles em deixarem a gente aparecer assim, do nada aqui. Então, Vini, eu não sei o que eles tinham na cabeça, mas enfim, também aqui não. Estamos. Só explicando o que é o nosso projeto, a gente tem um podcast há um ano, né? Eu e o Fernando, a gente conta histórias do Santos, então a gente resgata algumas histórias e faz isso em formato podcast. E toda vez que a gente faz um podcast, a gente grava um vídeo para comentar o que a gente fez, o que a gente falou, o nosso processo de pesquisa no podcast, e a gente colocava isso no nosso canal no YouTube, mas agora vai estar tudo aqui. Então vocês verão a gente a cada 2 semanas, né? O podcast é quinzenal, então a gente vai fazer um vídeo a cada 2 semanas, 2 vídeos por mês. E desta vez, Fernando, a gente já estreia fazendo jabá. Por quê? Por quê? Porque o mercado é assim, né, filho? Cara, o mercado é assim. Não seríamos diferentes, né? Exato. Eu e o Fernando, junto com o Lourenço Santiago, que também é sofista, e a Gabriela Fernandes, a gente escreveu um livro com a editora Corner, né? Chama-se 1912 em Diante. A gente contou a história do Santos, não recontamos, não fizemos um revisionismo do mal, né, Fernando? A gente contou a história de um ponto de vista diferente. O livro já está em pré-venda, a gente vai falar já já. O Fernando, a gente dividiu em 4 partes, somos 4 pessoas em 4 partes, cada um pegou um período de tempo. O Fernando pegou da fundação até mais ou menos o meio da década de 50, eu peguei a Era Pelé, o Lourenço pegou o final, pós-Era Pelé até 1995, a Gabi de 95 até hoje. E cada um tem o estilo de escrita diferente, cada um conseguiu dar o seu olhar diferente. Uns escreveram em primeira pessoa, outros escreveram de um lado mais pesquisa mesmo, outros em artigo. Então, quem vai ler vai encontrar um material rico e um pouco diferente do que a gente está acostumado. E, Fernando, já quero perguntar para você, que você pegou a parte mais difícil, que é a fundação, que já temos literatura, né? Tem o livro do Gabriel Pierin, mas tem uns anos ali que não tem tanta coisa, e você se debruçou e conseguiu entregar um conteúdo de qualidade com algumas descobertas, né? Conta um pouquinho aí pro pessoal da Asofis TV. Vini, foi bem legal. Na verdade, os primeiros 20, 30 anos do Santos são fascinantes, né? Pra gente que é pesquisador, conseguir resgatar histórias daquela época é muito prazeroso. E é um período muito pouco conhecido, né, do torcedor santista. Então, um desafio a mais. Muito legal a gente revisitar esse período da fundação. E assim, Vini, a gente... qual foi o meu intuito, né? Trazer mais perguntas do que respostas para algumas coisas, né? Vini, por exemplo, por que usamos a camisa listrada em preto e branco, né? Boa pergunta. Não existem registros fiéis, né, ou registros conclusivos, por assim dizer, de qual o motivo que utilizamos a camisa listrada em preto e branco. E a gente revisitou algumas situações. O Santos importou material da Inglaterra, Vini, e isso é comprovado em documentos, né? Existem documentos no Santos Futebol Clube, né, no acervo do clube, de 1915 em diante. Em 1915, o Santos fez uma grande compra lá na Inglaterra. Então, Vini, será que algum clube inglês não foi uma fonte de inspiração para que o Santos Futebol Clube usasse em preto e branco? Então, a gente fez algumas provocações, principalmente nesse período. Algo muito bacana que estará no livro, né? Que as pessoas com certeza comprarão.
um perfil de todos os 11 primeiros jogadores, né? A primeira partida oficial do Santos aconteceu no ano de 1912, no ano da fundação do clube, e a gente foi buscar informações sobre os 11 primeiros homens que jogaram pelo Santos Futebol Clube. E assim, algumas descobertas legais, né, Vini? Todos eles membros da elite santista, né? Todos eles pessoas influentes na cidade, e o Santos nasce da elite santista, uma cidade que a elite estava crescendo muito, porque a explosão, né, no consumo mundial de café e o Brasil como principal produtor e a cidade de Santos como a principal exportadora, o principal canal de exportação via porto, transformaram a cidade de Santos numa cidade muito pujante, muito rica, apesar de pequena, né, geograficamente e também em caráter populacional. Isso é bem legal, que a gente revisitou também. Década de 20, quando o Santos investe realmente dinheiro para disputar campeonatos, né? Então, assim, não foi só no ano 2000 que a gente gastou muito dinheiro e acabou com o vice-campeonato, Vini. Isso aconteceu em 1927 também. Passamos pela primeira conquista de 1935, uma conquista improvável, mas muito marcante. A década de 40, uma fila a maior da história do Santos. O Santos ficou de 35 até 25 sem conquistar um título. E terminando a minha parte com o maravilhoso ano de 1955, onde tudo começou, né, Vini? E que quando você passa a bola para mim, o Santos já era um time fortíssimo, o time mais forte do estado de São Paulo e possivelmente um dos mais fortes do Brasil, possivelmente o mais forte. Isso. Exato. O elenco mais recheado do Brasil, com certeza. E o Santos já era um time vencedor, e aí culminou, também calhou com a chegada do Pelé no ano seguinte, e aí nos anos depois, né, 57, 58, aí começou, e aí quando chega a minha parte, eu falo bastante da era, eu falo da era Pelé, falo bastante das glórias, mas tento também falar um pouquinho de outras coisas, algumas curiosidades, algumas histórias que a gente já conhece, como o dia que o Pelé foi expulso, mas a gente traz alguns detalhes legais, o Pelé expulsou o juiz, desculpa, mas a gente traz alguns detalhes legais também, umas passagens do Santos contra as seleções do mundo inteiro, que era uma maneira do Santos ganhar dinheiro excursionando por aí para conseguir pagar salários para seus jogadores. Tem passagens boas, tem o Santos envolvido em vários processos políticos, né, Fernando? Muito usado por ditaduras, e a diretoria não recusava praticamente nenhum convite, né? O Santos acabava jogando em vários países. Até porque o presidente do Santos era um político, né, Vini? Isso. Que usou a imagem do Santos para poder se eleger e depois usou o prestígio de parlamentar para favorecer o Santos em algumas situações. Isso. A gente cita isso também, né? O Fernando tá falando do Atier, Jorge Cury, presidente mais longevo da história do Santos, tinha sido jogador. A gente fala do Atier também, quando ele compra onde hoje é o shopping balneário, o hotel e o shopping em Santos. Ele compra, o Santos tem o hotel. A minha cachorra, a gente não gostou de falar da Atier. Ou quer participar no nosso primeiro episódio aqui na Sofis TV, né? Daqui a pouco ela vem. E ele tenta dar um golpe entre aspas ousado, que é trazer para o Brasil o cassino, o jogo de azar, que era proibido, e com isso o Santos, o hotel, o estabelecimento ganharia muito dinheiro, acabou não dando certo. Ele era deputado federal, né, Vini? Muito provavelmente ele achou que tinha alguma informação privilegiada ou escutou alguma conversa de corredor, achou que sairia na frente, mas no fim saiu pela culatra. Isso foi no final dos anos 60, nós estamos em 2021 e isso no Brasil ainda não é regularizado. Também passo pelas conquistas, né, claro, mas as histórias que a gente já sabe, tento dar um outro olhar, trazer alguns outros personagens também. Uma história muito legal que a gente traz, relembra, quando o Santos foi jogar na Martinica e tinha pouco ingresso para vender, e os organizadores do jogo colocaram ingresso com preço lá em cima, e a cidade, o país se mobilizaram para conseguir ver o Santos sem pagar. Então eles fizeram protestos pela cidade inteira e o jogo foi transmitido pela televisão. É um outro ponto marcante. E aí a reta final ali da era Pelé, quando o Pelé faz o seu jogo de despedida, seu último gol, último título, e termina no jogo contra a Ponte Preta, que é quando eu passo a bola pro Lorenzo.
o Lorenzo fala do pós-era Pelé, que foi muito complicado, né, Fernando? Exatamente, Vini. O Lorenzo traz uma abordagem muito legal, uma abordagem sobre a evolução da torcida santista, que acompanhou, né, o crescimento da torcida santista, seguiu o mesmo crescimento da equipe, né? O Santos deixou de ser um time regional para se tornar um time nacional e depois global, e a torcida do Santos também se tornou uma torcida nacional. Então o Lorenzo explora uma abordagem muito interessante, muito autoral. Gostei muito da passagem do Lorenzo, né, do texto do Lorenzo, e ele mostra, né, com números, com pesquisas, com entrevistas, esse movimento da torcida santista e que a torcida do Santos se transformou depois de toda essa explosão da era Pelé. O Lorenzo também aborda um período, Vini, muito legal, que é a década de 70 no Santos, né? Um período de tristeza quando o Pelé sai, de agonia nos anos seguintes e depois de êxtase quando surge a primeira geração dos meninos da Vila. E é bem legal que o Lorenzo conseguiu entrevistar alguns ex-jogadores, algumas pessoas que vivenciaram aquele período, e ele traz um texto bem bacana sobre isso. Ele traz um olhar... Fala também sobre a primeira conquista da Copa São Paulo, né? Que é um título muito pouco conhecido do torcedor santista, né? A Copa São Paulo que é muito valorizada, né? Bom, tem de rival tem rival do Santos, que os outros torcedores criaram musiquinha para provocar sobre o fato de nunca ter ganhado essa competição. O Santos ganhou em 1984 e com um time muito jovem, mas com um time que poucos se destacaram depois, né? Não foram jogadores que fizeram muito sucesso no clube. E o Lorenzo aborda legal essa primeira conquista do Santos nessa competição, que hoje talvez seja mais importante do que foi no passado. Ele consegue trazer um olhar bem bacana de bastidores, falou com ex-jogadores, como você falou. Também essa parte do crescimento da torcida foi muito legal. E também entrevistou torcedores para dar impressão de outras conquistas do Santos. E a parte da Gabi, ela traz um relato muito pessoal, né? Que ficou muito legal também, ela contando como que ela se tornou santista, a relação dela com o tio que era santista, que apresentou o Santos a ela, as zoações na escola. Gabi que é paulistana, né, Vini? Isso. Então o contato com o Santos, principalmente na década de 90, para o paulistano era muito difícil. Lembremos que São Paulo, Corinthians e Palmeiras ganhavam títulos e se revezavam como os principais clubes do país. E uma paulistana, né, uma menina paulistana, numa família de São Paulinos se transformar santista é uma história muito legal, e a Gabi contou ela de uma maneira muito envolvente e muito legal. Em muitos momentos o torcedor vai acabar se identificando com ela, passagens que ela teve na vida, que tivemos também, todos nós santistas. Então bem legal esse relato dela sobre todo esse período mais novo do Santos, né? Muito sobe e desce, né? Começa ali com 95, aí quase um título, depois ali final dos anos 90, começo dos anos 2000, aí tem o título de 2002, depois a gente avança 2010, aí alguns paulistas no meio, depois a final da Libertadores. Assim, é uma viagem legal para os santistas mais novos, eles com certeza vão se identificar, os mais velhos também. Sim. Vale muito a Gabi a pena. E a Gabi que esteve na final da Libertadores, né, Vini? Ela foi convidada pelo clube, inclusive no vídeo da Santos TV de apresentação, ela recebe a ligação de uma jogadora, né, para dizer a notícia de que ela havia sido sorteada, contemplada com ingresso para a final da Libertadores entre Santos e Palmeiras. Então, a Gabi foi uma das poucas testemunhas oculares daquela final que o Santos disputou recentemente. É isso. Então, Fernando, só para dar o serviço completo, 1912 em diante, a editora Corner, né? Editora Corner. Aonde que pode comprar, Vini? Conta pro pessoal. No site da Corner, www.leiacorner.com.br. A Corner, que é uma revista, cara, quem não conhece deve conhecer. Eles trazem um outro olhar do futebol, eles saem do lugar comum do futebol, trazem uma análise mais profunda de todos os aspectos do jogo, não só do campo e bola. E a gente teve a honra, né, cara, de ser convidado pelo André, pelo Martinho. Ficamos muito felizes. Sim.
E E só para comentar com o pessoal, né, Vini, a ideia da Corner, né, esse movimento de livros de história de clubes brasileiros é uma série que a Corner já iniciou com o livro do Vasco da Gama, 1898 em diante, contando histórias do Vasco da Gama, e o livro do Santos Futebol Clube é o segundo dessa série. E o objetivo, assim como a gente comentou ao longo desse vídeo, não é passar a escalação, passar em qual minuto o jogador do Santos fez o gol, quem deu o passe, e sim contar histórias, as histórias que fizeram o Santos o maior clube da Terra. é isso, o link para compra do livro vai estar aqui na descrição do nosso vídeo, mas www.leacorner.com.br. 1912 em diante, tem o prefácio do Juca Kfouri, muita gente fica com a pulga atrás da orelha, mas muito legal. Não fiquem com esse preconceito bobo. O que o Juca falou é muito bacana. Não vamos falar aqui porque como é um prefácio... De orgulhar. De orgulhar. O santista vai se orgulhar com o que o Juca sente em relação ao Santos, Vini. Não é ódio. Então, não vou falar porque a gente não pode... como é um prefácio curtinho, a gente, qualquer coisa que fale, entrega o ouro, mas vale muito a pena ler. Enfim, eu, Vinícius Cabral, Fernando Ribeiro, Lourenço Santiago, Gabriela Fernandes com o prefácio do Juca Kfouri e a editora Corner por trás, 1912 em diante. E para escutar a gente, Vini? Como é que as pessoas podem fazer? O podcast Amigos do Urbano, todos os agregadores de streaming, Spotify, Google, Apple, etc., e YouTube. A cada 2 semanas, a cada 2 quartas, né? Pinga lá no seu feed. A gente sempre avisa pelas redes sociais, @Amigos do Urbano, tanto no Twitter quanto no Instagram. E é isso aí, valeu o vídeo de estreia, valeu a Sofis, valeu pela moral. E vamos juntos nessa. Isso aí, pessoal. Quem quiser seguir a Sofis, estamos em todas as redes sociais. @Sofis no Instagram e no Twitter. E a Sofis, a Associação dos Pesquisadores e Historiadores do Santos Futebol Clube, lá no Facebook. Muitas informações, aniversários de ex-jogadores, partidas memoráveis, muitos vídeos, muitas fotos, muitas memórias, porque a Sofis defende e cultua a história do maior clube da Terra. É isso aí, galera. Valeu, até a próxima.